O título da nossa mensagem hoje é o descanso que você precisa. É fato que nós chegamos até aqui, você chegou até aqui, e quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a circunstância que nós vamos vivendo, é nítido, é notório nós vermos nos nossos rostos, nos rostos das pessoas que estão ao nosso lado, o cansaço da vida, o cansaço da luta, as dificuldades que a própria vida vai nos oferecendo. E como nós somos um ser somáticos, ao somar tudo isso, a nossa fé muitas das vezes ela é diminuída. Muitas das vezes nós questionamos a Deus por conta do cansaço, por conta de tudo aquilo que nós vemos carregando. Nós vamos meditar num texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, os versículos de 28 a 30, onde a palavra de Deus nos diz assim: Venham a mim todos vós que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós meditamos nesse texto, é como se Jesus estivesse nos fazendo um convite a nos achegarmos até a Ele e entregarmos tudo aquilo que tem nos sobrecarregados, tudo aquilo que tem feito eu e você desanimar, tudo aquilo que tem feito eu e você paralisar, tudo aquilo que tem se tornado obstáculo entre nós e o caminhar em busca, em direção ao nosso sonho. Quando nós ouvimos esse convite da parte de Deus, é como se Deus, olhando para os nossos rostos, Ele estivesse vendo a realidade que nós estamos passando. Hoje, quando nós olhamos para as pessoas aí fora, quando nós olhamos muitas das vezes para nós mesmos, nós nos encontramos estressados, esgotados, nós nos encontramos preocupados, cansados, sobrecarregados. Quantas das vezes uma gota, um pingo de água nos tira do sério? Quantas das vezes algo que era para ser contornado, algo que nós deveríamos tirar de letra, e isso tem feito com que os nossos dias se tornem dias difíceis, dias desgastantes, dias em que muitas das vezes nós olhamos e não entendemos o porquê as coisas caminham e acontecem da forma que acontecem. Quando nós olhamos e vemos pessoas cansadas, muitas das vezes das suas próprias famílias, pessoas cansadas muitas das vezes das igrejas, pessoas cansadas muitas das vezes por conta das enfermidades, o desemprego, tudo se torna obstáculo, se torna barreira para nos deixar para baixo, para nos deixar cada vez mais cansado, sobrecarregado, para tirar o nosso ânimo de viver, o nosso ânimo de buscar a presença do nosso Deus, o nosso ânimo muitas das vezes de procurar ser pessoas melhores. E é por isso que Deus te trouxe você aqui hoje. É por isso que essa palavra vai alcançar aqueles que vão nos assistir nas redes sociais, porque existem, muitas das vezes, nós estamos sobrecarregados a tal ponto que nós não conseguimos orar, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Oramos muitas das vezes por orar, pedimos muitas das vezes por pedir, e o fato é que a raiz do problema, o fato é que aquilo que realmente tem nos tirado a paz, aquilo que tem nos tirado muitas das vezes a bênção, está dentro de mim e dentro de você.
sobrecarregados? Estamos. E hoje Deus vem nos fazer esse convite, para que nós nos acheguemos até a Ele e entreguemos tudo aquilo que tem nos paralisado, não nos deixado caminhar. Jesus faz um convite para aquele povo que estava oprimido pelo governo romano. E eles estavam ali carregando peso que não era para eles carregarem. Eles estavam ali sendo escravizados. Eles estavam ali passando por dificuldades e situações na qual homem nenhum poderia resolver aquele problema. Assim como a minha vida e a vida de vocês. Tem problemas que nós enfrentamos que, sinceramente falando, eu compartilho com a minha esposa, a esposa compartilha com o marido, o filho compartilha com o pai, o empregado compartilha com o patrão, mas ao analisar, ao olhar esse problema, só existe alguém, só existe um único que pode resolver, que pode dar a paz que excede a todo entendimento. Essa pessoa, Jesus. E é Ele que está nos convidando nessa noite. No início desse versículo 28, Ele começa nos dizendo assim: venham a mim. Venham a mim, todos que querem ficar mais leve. Venham a mim todos que entenderam e sabem que precisa depositar em mim a sua carga. Todos que entenderam e sabem que por mais que nós continuemos, por mais que nós tentemos, nós não vamos conseguir resolver. Se nós entendemos isso, se você entendeu isso, vem a mim. Jesus, ele não faz um convite para irmos a alguém. Jesus, ele não pede para que nós vamos a algum lugar. Não. Ele faz um convite, ele nos chama para ir até a Ele. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que somente Ele pode dar o descanso verdadeiro. Somente Ele pode resolver o nosso problema. Somente Ele pode ir na raiz do nosso problema e nos dar o alívio que nós precisamos. Situações difíceis? Sim, Ele resolve. Ele não é um Deus que resolve somente coisas simples. Não. Nós costumamos dizer que Ele é um Deus que cura resfriado. Sim, é verdade. Mas Ele é um Deus que cura o câncer também. Eu creio nisso. Eu creio que Ele cura. Eu creio que Ele está à frente. Eu creio que Ele pode fazer maravilhas na nossa vida. Quem nos garante isso? O próprio Jesus. Na sua palavra Ele diz que Ele é o pão da vida para aqueles que estão famintos. Na sua palavra Ele diz que Ele é a água da vida para aqueles que têm sede. E quem beber dele jamais terá sede. Na sua palavra Ele fala que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Na sua palavra Ele diz que Ele é a porta, e quem entrar por Ele será salvo. Ainda na sua palavra Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o Jesus que está nos convidando para irmos até Ele. Na sua palavra, e isso é tremendo demais quando nós entendemos isso, Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo Deus que fez sinais e maravilhas no passado. É o mesmo Deus que está à disposição e nos convidando para irmos até a Ele hoje. E é o mesmo Deus que continuará nos convidando a irmos morar com Ele. Nós precisamos entender, vocês precisam entender, que não é qualquer pessoa que está convidando para deixar a sua carga até a Ele. Não é qualquer pessoa. Não é um amigo, não é um cônjuge, não é um parente, não. É o próprio Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está nos convidando hoje. É o próprio Jesus que tem te convidado
para ir até a Ele e lançar tudo aquilo que tem te sobrecarregado, lançar aos pés dele tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem tirado o seu ânimo, tudo aquilo que tem tirado a sua coragem. Esse mesmo Jesus, Ele é o príncipe da paz, e é Ele quem convida a cada um de nós. Esse mesmo Jesus, Ele foi capaz de morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, pela minha vida e pela sua vida. O que esperar de alguém que se entrega a tal ponto? Ou por que não confiar nesse alguém que se entregou a tal ponto pelas nossas vidas? Éramos pecadores, não mereciam, e mesmo assim Ele se entregou por mim e por você. Ainda nesse versículo 28, Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Nessa lista de convidados, eu e você, nós fazemos parte dessa lista. E essa lista de convidados de Jesus é para todos. Essa lista está disponível para todos. Ele espera e Ele não quer que ninguém fique de fora dessa lista. Mas esse convite, ele precisa ser aceito por mim e por você. Esse convite precisa ser levado a sério pela minha vida e pela sua vida. Esse convite que Jesus está fazendo, não se esquecendo de ninguém, ele precisa de alguma forma fazer sentido nos nossos corações. E mais que isso, nas atitudes que nós vamos ter daqui em diante. Famílias, muitas das vezes ela pode se esquecer de você. Muitas das vezes acontece algo que nós pensamos e, nossa, fulano esqueceu de mim. Nossa, fizeram algo e talvez não me convidou. Amigos, chegados, estamos ali lado a lado, mas em certo momento ele pode esquecer de você. A igreja, pode ser que chegue um tempo que ela não te atenda da forma que você gostaria, e você vai entender que ela esqueceu de você. O seu pastor, pode ser que ele se esqueça de você. Mas Jesus jamais, nunca se esquecerá de você. Esse Jesus que está nos convidando nessa noite, jamais Ele esquecerá de nós. Ele conhece a tua luta, Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece a tua dor, a tua enfermidade. Por mais que nós não comentemos com ninguém, por mais que nós tentamos deixar esse sofrimento escondido, por mais que muitas das vezes nós não confessamos, nós simplesmente oramos e muitas das vezes choramos, Jesus, Ele está vendo, Ele conhece tudo aquilo que você tem passado. Nesse exato momento agora, quando você está ouvindo essa palavra, Ele está aqui contemplando a forma com que essa palavra está entrando no seu coração. Agora, nesse exato momento, Ele está olhando para dentro de mim e para dentro de você. E Ele está nos encontrando no mais profundo do nosso ser, aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem feito com que nós não caminhemos, a tristeza muitas das vezes que está dentro de nós, a solidão, o vazio. E é por isso que Ele está nos convidando. Venha a mim, eu estou de braços abertos, esperando por você. Por mais que nós não confessemos isso a ninguém, Ele conhece, Ele sabe o que tem afligido o nosso coração. Ele sabe o ponto, o momento em que isso precisa ser trabalhado. Ele sabe a forma com que vai ser melhor para nós que isso seja trabalhado. E Ele vai fazer isso. O que Ele espera é que nós entendamos e nos acheguemos até a Ele
o mais rápido possível, entendendo e sabendo que é Ele que está nos convidando. No final desse versículo 28, Ele nos faz uma promessa, e a promessa diz: e eu lhes darei descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Eu pegarei essa carga, esse fardo, e eu vou deixar sobre mim, e você vai sair daí transformado. É isso que Jesus está nos prometendo. Hoje, se nós perguntarmos para a maioria das pessoas: o que você precisa? Ou do que você precisa? A maioria das pessoas, e muitas das vezes nós mesmos, vamos dizer que nós precisamos de alívio, nós precisamos de paz, nós queremos ter um descanso, e esse descanso seja merecido. Talvez tirar umas férias, passar um tempo num lugar diferente. Isso pode ser que traga um descanso, pode ser que traga um alívio, mas o alívio verdadeiro, o alívio que vem na nossa alma, esse só Jesus pode fazer. O convite de Jesus nessa noite é para aliviar essas suas cargas, cargas que muitas das vezes nós estamos levando há anos. São situações que nós estamos carregando e talvez há 2, 3, 5, 15 anos. Às vezes a gente pensa que isso já está superado, mas vira mexe, o gigante se levanta. E nós nos deparamos com o problema novamente. É nesses problemas que Jesus está te convidando nessa noite para que você entregue a Ele. Talvez o seu fardo, o seu peso, a sua carga esteja na sua saúde. Situações complicadas, exames e mais exames e nada. Exames e mais exames e nós vamos sentindo que o nosso corpo está cada vez mais debilitado. Não descobrimos o que é. Vamos tratando, vamos tentando viver, mas o fato é que isso tem nos preocupado. Talvez a nossa carga, o nosso fardo, seja o nosso casamento, o nosso relacionamento. Anos e anos e parece que as coisas não caminham. Anos e aquilo que era para melhorar ao passar do tempo, muitas das vezes parece que vai piorando. O desânimo chega. Talvez a carga, o fardo que nós estamos carregando seja o desemprego ou a falta do emprego. Estamos procurando, entregamos currículo, corremos atrás, mas parece que as portas todas estão fechadas. Fardo, peso que nós vamos carregando. Talvez o que tem afligido a sua alma hoje seja um problema com filhos, filho crescido ou filho criado, trabalho dobrado. A gente pensa que não, quando a gente vê pequenininho, a gente fala assim: nossa, não vejo a hora de crescer. Mal a gente sabe que as responsabilidades vão aumentando e os problemas também vão aumentando. Temos orado, temos aconselhado, mas talvez o que tem tirado o nosso sono, o fardo que nós estamos carregando hoje, seja o problema com os nossos filhos. Talvez o problema que estamos enfrentando hoje, o fardo que tem nos paralisado hoje, seja o nosso trabalho. O nosso trabalho é para ser bênção, porque é dali que nós tiramos o sustento do nosso dia a dia, mas situações vão acontecendo e muitas das vezes lá no nosso local de trabalho está a grande batalha da nossa vida. O grande fardo que nós estamos carregando está no nosso trabalho. Talvez o fardo que nós estamos carregando é de tentar levar e viver uma vida de pecado. O Espírito Santo vem e fala, o Espírito Santo vem e constrange, o
O Espírito Santo vem e nos mostra que nós precisamos abandonar certas atitudes, mas nós vamos tentando levar, como se isso fosse possível. E a nossa vida de pecado tem sido o fardo que nós estamos carregando hoje. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós precisamos entregar na mão daquele que é poderoso o suficiente para nos libertar, para nos perdoar de tudo isso e nos dar algo melhor. Esse Jesus que está nos convidando hoje, Ele espera que cada uma dessas situações, cada área que tem afligido o nosso coração, que nós possamos colocar, entregar até Ele. Seja qual for o fardo que está sobre os seus ombros, do mais leve ao mais pesado, vamos colocar na mão daquele que pode resolver todas as coisas. Ele é capaz de resolver tudo isso. Nós já vimos, Ele se entregou por mim e por você naquela cruz do Calvário. E quando Ele faz isso, essa demonstração é para provar para mim e para você, se é que Ele precisaria provar alguma coisa, que Ele não estava brincando, Ele não estava fazendo simplesmente por fazer, não. Ele fez aquilo porque Ele nos ama. Ele se entregou a tal ponto para mostrar para mim e para você que nós somos escolhidos dEle, nós somos especiais para Ele, e o que Ele espera de nós é esse reconhecimento. Reconhecer que há um Deus todo-poderoso, reconhecer que há um Deus sobre as nossas vidas, um Deus que nos criou e um Deus que se entregou pela minha vida e pela vida de vocês. O convite que Jesus fez ao povo no passado é o mesmo que Ele está fazendo para mim e para você hoje. É um convite que, quando nós lemos, meditamos, é um convite irrecusável. Quem aqui não gostaria de pegar todos os seus problemas e entregar na mão daquele que é capaz de resolvê-los? Quem aqui não gostaria de sair daqui com esses 50, 60, 70 quilos que parece que está sobre as nossas costas? Quem aqui não gostaria de sair com um semblante mais alegre, mais calmo e tranquilo? É possível isso? É possível. O convite está feito. O convite nós já ouvimos que esse Jesus está nos fazendo. Só que, para que isso seja real e verdadeiro, para que nós possamos experimentar esse lugar de descanso, mas que isso possa ser algo que vem acontecendo com mais frequência nos nossos dias, nós precisamos meditar e aprender 2 princípios. O primeiro dele, nós precisamos entender e saber que Jesus espera que nós tenhamos compromisso com Ele. Compromisso. E isso está lá no versículo 29, no início do versículo 29 desse livro de Mateus. Sejam meus seguidores. Ser seguidor de alguém é demonstrar que você tem um compromisso com essa pessoa. Ser seguidor de alguém é demonstrar que você concorda com essa pessoa. Ser e ter o compromisso com alguém é quando nós entendemos que tudo aquilo que essa pessoa tem feito e busca fazer é para o nosso bem. E se nós entendemos isso, nós vamos buscar ter esse compromisso com Jesus. Tiago, mas é só eu querer, é só... Vamos lá. O que nós precisamos fazer para ter esse compromisso com Jesus? O que eu e você nós precisamos entender para que esse compromisso seja estabelecido com Ele? Nós precisamos entender que Jesus ele trata normalmente com 2 tipos de pessoa.
E aí nós vamos procurar entender em qual tipos de pessoa que nós nos encontramos. Os dois tipos de pessoa que normalmente Jesus trata, os dois tipos de pessoa que normalmente estão procurando Jesus, é a multidão e o discípulo. Qual que é a diferença da multidão e do discípulo? A multidão, e quando nós vamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos vendo que Jesus estava sempre cercado de multidão. E o que a multidão esperava? O que a multidão queria de Jesus? Os milagres. A multidão queria ver, sentir aquilo que Jesus poderia fazer. Resumindo, a multidão queria os milagres de Deus. A multidão chegava com um problema, com uma situação, apresentava até Jesus, Jesus curava e a multidão ia embora. O discípulo segue o mestre. O discípulo está intimamente ligado com a motivação que o mestre tem em curar, em sarar. O discípulo, e não é por acaso que da multidão Jesus escolheu 12, e esses 12 foi cumprindo aquilo que ele deixou escrito, que é ide, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo. O discípulo entende o bem maior, o bem comum daquilo que está sendo feito. E ele segue o mestre, ele anda junto com aquilo que precisa ser realizado. Eu quero aceitar o convite de Jesus para a minha vida. Eu quero ter a minha vida aliviada. Eu quero me sentir mais leve, mais tranquilo. Quero, e eu creio que vocês também querem. Mas nós queremos ser discípulo de Jesus? Ou nós queremos continuar fazendo parte da multidão? É claro que, por um tempo, nós vamos fazer parte da multidão. É claro que por um tempo nós vamos chegar na multidão. Vamos ver Jesus curar. Muitas das vezes a cura vem sobre as nossas vidas. Mas quando isso acontece, qual é a minha atitude? Qual é a atitude de vocês? Nós vamos simplesmente virar as costas para o mestre e deixar ele? E aí quando eu tiver um problema, uma outra luta, uma outra situação, eu volto de novo na multidão? Ou eu vou me tornar discípulo? Ou eu vou me tornar realmente um seguidor de Jesus? Eu creio que eu e você, nós queremos nos tornar seguidor, discípulo. Nós queremos andar intimamente com Ele, vendo, contemplando os milagres de Jesus na vida das pessoas e na nossa vida. Para isso, nós precisamos nos comprometer com Ele dia após dia. Não significa que a partir daqui eu não erro mais, não. Não significa que a partir daqui eu não tenho mais luta, não. Significa que a partir daqui eu entendo que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, eu sou discípulo do Mestre. E eu vou seguir Ele, eu vou andar com Ele dia após dia. Caminhando já para o final da nossa mensagem. A segunda decisão que nós temos que tomar nessa noite, para que nós possamos aceitar esse convite de Jesus para as nossas vidas. Nós precisamos entender que Ele tem nos chamado para ter um aprendizado com Ele constante. Ter um aprendizado com Ele dia após dia. Porque é só assim que nós vamos sendo aperfeiçoados. No versículo 29, a palavra de Deus nos diz assim: e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Em outras versões, a palavra de Deus diz assim:
Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus está nos chamando para aprender com Ele dia após dia. Aprender como é o seu caráter, aprender como Ele faz com todos, a humildade de Jesus, a forma com que Ele trata as pessoas, independente daquilo que a pessoa é ou daquilo que a pessoa tem. Jesus, Ele tratava todos de uma forma muito parecida. Jesus, Ele não importava se era assim ou era assado. Ele não se importava se a pessoa tinha posses ou não tinha posses. Não. Jesus, Ele sempre tratava as pessoas com amor. E Ele tinha uma compaixão das pessoas. Ele está nos chamando para aprender com Ele. E nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos entender que a forma com que nós tratamos e cuidamos das pessoas não pode ser diferente, nem para melhor, nem para pior, se eu gosto ou se eu não gosto, se a pessoa gosta ou se ela não gosta. Não, nós precisamos tratar as pessoas assim como Jesus tratava. Nós precisamos ser bondosos para com as pessoas assim como Jesus era. Fazendo isso e sendo assim, nós vamos estar cada vez mais parecido com o Mestre. Fazendo isso, nós vamos estar cada vez mais próximo do Mestre. E aí sim, nós vamos entender, nós vamos aceitar esse convite que Ele tem feito para mim e para você nessa noite. Nós só podemos aprender a ser igual a Jesus. Nós só podemos aprender a fazer as coisas que Jesus fazia se nós estivermos dispostos a experimentarmos dele e a buscarmos a Ele cada vez mais na nossa vida. Se nós pararmos para olhar hoje, nesses dois pontos que nós precisamos aprender e que nós estamos falando, eu tenho um compromisso com Jesus? Eu estou na multidão, eu sou da multidão ou eu sou discípulo? Eu tenho aprendido dele, eu tenho buscado aprender dele. Lembrando que para mim aprender dele, eu preciso conhecer a ele. Para mim conhecer a ele, eu tenho que estar próximo a ele. Não tem como ser diferente. Nós precisamos estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa de Jesus. De que forma? Buscando, lendo a sua palavra, orando, clamando e pedindo que Ele venha nos ajudando naquilo que nós ainda não conseguimos. Sua palavra fala que muitas das vezes nós não conseguimos orar e com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo vem e leva para Jesus, leva para Deus aquilo que nós gostaríamos de falar. O cansaço é tanto, a luta é tanto, que muitas das vezes nós não conseguimos orar. Muitas das vezes nós não conseguimos buscar esse Jesus que nós sabemos que é bom, nós sabemos que Ele é fiel, nós sabemos que Ele é justo, mas nós não temos conseguido. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite. Uma noite de oração. Daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos dobrar o nosso joelho até a Ele, mas nós precisamos entender isso. No último verso que nós lemos, Ele faz uma promessa para que aqueles que fizerem dele o seu lugar de descanso, Ele vai estar conosco. E o verso 30 diz assim: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha quão tremendo é esse nosso Deus. Um Deus que olha para mim, um Deus que olha para você, cansados, sobrecarregados. Ele olha para mim e olha para você como se Ele falasse: filho, eu te entendo, a luta não tem sido fácil. E não vamos discutir se, mas o do meu irmão é mais fácil que o meu. Não.
Cada um aqui sabe aquilo que tem te apertado. Cada um aqui sabe aonde a correia tem apertado. E Jesus está olhando para nós hoje, Ele está falando que Ele nos entende. Ele sabe que não tem sido fácil. E é por isso que Ele lança esse convite nessa noite. É por isso que Ele nos traz aqui para ouvir realmente essa palavra. Porque Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com cada situação que nós temos colocado diante dEle. Situações que têm tirado a nossa paz, situações que têm tirado o nosso sono, situações que muitas das vezes tiram o nosso ânimo. Pessoas que às vezes falam: não adianta eu lutar, não adianta eu brigar, não adianta eu esbravejar. Não. Pessoas que andam conformados, mas muitas das vezes com a derrota. E eu repreendo isso agora em nome de Jesus, porque Ele nos traz aqui para fazer esse convite, e eu creio que nós vamos aceitar esse convite, e nós vamos sair daqui vitoriosos pela Tua palavra nessa noite. Amém? Nós vamos passar agora para o nosso momento de oração. Aqueles que quiserem se ajoelhar, ficar em pé, eu só peço que vocês fechem os seus olhos para não deixar que nada venha distrair. Esse é o momento de receber, de responder o convite que Jesus está te fazendo nessa noite. É o momento em que você vai agora falar com Ele, entregar tudo aquilo que tem te afligido, entregar tudo aquilo que tem te feito sobrecarregado, para que Ele venha nos aliviar. Nós vamos estar conduzindo essa oração, mas não se esqueça, a oração é sua. Você que está nos assistindo pela rede social, se for possível agora, feche os seus olhos, vá para um lugar um pouco mais reservado, fale com Deus nesse momento. Ah, Deus. Senhor, eu creio que o Senhor tem me ouvido. Eu creio, Deus, que o Senhor ouviu, Senhor, as orações que muitos aqui fizeram essa semana. Eu creio, Deus, que o Senhor tem ouvido muitas orações que nós temos feito há alguns dias, há alguns meses. Senhor, muitas das vezes a nossa oração é uma oração, ó Deus, que nós falamos que nós não aguentamos mais. Senhor, são situações que têm nos feito perder a paz, perder o sono, perder a esperança, Senhor, porque parece que as coisas não mudam. Parece, Senhor, que por mais que nós tentamos, por mais que nós te buscamos, por mais que nós tentamos chegar perto de Ti, as coisas só pioram, as coisas não encaminham. Quando eu acho que as coisas estão caminhando, estão dando certo, ó Pai, é 2, 3 passos para trás e a vida não deslancha. Ah, Deus, essa palavra que o Senhor trouxe nessa noite, ó Deus, é para mim. Porque hoje, Senhor, eu vou sair daqui disposto a me entregar totalmente a Ti, ó Deus. Eu vou entregar todos os meus problemas, todas as minhas lutas. Eu vou entregar, Senhor, esse fardo que está sobre o meu coração, Deus, nas Suas mãos nessa noite. Eu vou entregar, Senhor, mas não de uma maneira passiva, não. Hoje eu entendi, Senhor, que eu preciso entregar, mas de uma maneira ativa. Eu preciso continuar Te buscando. Eu preciso me tornar cada vez mais um discípulo, Senhor. Eu preciso sair da multidão. Eu cheguei, Senhor, na multidão, mas agora eu preciso me aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Eu preciso aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, agora nessa noite, eu Te apresento cada irmão que está aqui orando, clamando, Senhor. Cada um, ó Deus, que está entregando o seu fardo. Cada um, ó Deus, que tem colocado diante de Ti nessa noite, ó Deus, as suas lutas, as suas dificuldades, aquilo que realmente tem tirado a sua paz, ó Deus. Eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja visitando cada coração agora nessa noite, ó Pai, nesse momento.
Que o Senhor esteja trazendo as respostas. Que o Senhor esteja abrindo as portas que precisam ser abertas. Que o Senhor esteja trazendo, Senhor, tudo aquilo que nós temos te pedido há anos, há meses, há dias. Ah, Deus, que nós possamos sair daqui, ó Deus, mais que vencedores pela Tua palavra, Senhor. Eu clamo, eu oro, eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos ajudando, nos abençoando, fazendo, Senhor, com que a Tua palavra permaneça no nosso coração, ó Deus, para que nós, ó Deus, possamos cada vez mais estar próximos de Ti, Senhor. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, a firmar o nosso compromisso em Ti, dia após dia, Senhor, para que a Tua palavra possa permanecer em nós e nós possamos caminhar dia a dia em rumo à nossa vitória, ó Pai. Ah, Deus, esteja, Senhor, com cada um nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus.